Galera, hoje eu quero mostrar para vocês aqui como instalar e configurar o Randup para utilizar aqui no sistema operacional Windows. E a gente vai utilizar a versão 3.0.10 por conta de alguns problemas de compatibilidade. Ela está sendo a versão mais estável aí para o Windows. Atualmente tem a versão 3.1.5 e na descrição aí do vídeo eu vou deixar um link compartilhando esse documento que tem alguns detalhes aí que não tem na documentação na release do Randup. E bom, vou tentar ser bem breve, o mais breve possível aqui. Vou mostrar desde como configura aqui as variáveis de ambiente do Java até executar aqui a criação de alguns testes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dar uma conferida aqui é na versão do Java. No próprio site da Oracle tem uma observação lá falando para você utilizar a versão 32 bit do Java para executar esse tipo de ferramenta, esse tipo de framework. Então, se você não tiver a versão 32 bit instalada, não precisa instalar. Mas caso venha dar algum problema, enfim, ele der algum erro aí, lançar alguma exceção, tenta instalar a versão 32 bit e manda rodar. O link está aqui para fazer a download. E bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o Java Home. Para a gente configurar esse Java Home, a gente vai vir aqui no computador, propriedades, alterar as configurações, avançado e variáveis de ambiente. Aqui em variáveis de sistema, a gente vai criar uma variável com o nome Java Home. E no diretório, no valor da variável, a gente vai colocar o diretório da instalação do JDK. No meu caso, eu instalei em disco local D, arquivo de programas 32 bit, Java e o JDK. A instalação do Java por padrão, ele vai instalar em C, arquivo de programas, no caso aqui 32 bit, arquivo de programas 32 bit, Java, JDK. Mas caso você tenha feito outra instalação ou colocado na raiz do disco, enfim, aí fica o seu diretório. Feito isso, nós vamos criar a variável classPath. Aqui no documento eu deixei uma anotação aqui com a classPath que você vai adicionar. Então você pode acessar o link do arquivo, copiar esse classPath e vir aqui na variável de ambiente e adicionar ela. Depois que a gente criar a variável do classPath, vamos vir aqui embaixo na variável path, clicar em editar e aqui a gente vai clicar em novo e chamar a pasta bin do Java Home. Lembrando que todos esses passos vão estar aqui nesses arquivos, nesse arquivo compartilhado aqui no Drive, com todos os diretórios aqui para você adicionar nas variáveis de ambiente. Tem um tutorialzinho aqui no site do DevMedia, foi onde eu dei uma olhada para ter certeza que estava tudo configurado. Mas você pode ou seguir os passos do vídeo ou seguir esse tutorial, enfim, do jeito que você achar melhor. Aqui eu deixei o link para fazer o download da versão 3.0.10 do Randup. E aqui nesse caso nós vamos utilizar a versão 3.0.10 por ser a versão mais estável para o Windows. Tentei utilizar as outras versões acima da 3.1. Nenhuma delas funcionou, todas elas deu um erro de compilação na hora de gerar os testes, gerar os casos de teste randômico. E, enfim, fica a seu critério aí testar versões acima dessa 3.0.10. Então vamos clicar aqui, fazer o download. No caso aqui eu vou baixar na área de trabalho. É um
arquivo zip, ele vai baixar bem rapidinho, é bem pequeno, 15 megas. Depois de feito esse download, você copia o arquivo aqui, é um jar. Você cria aí um diretório, se você quiser colar aqui na raiz do seu disco, ou criar uma pasta, que foi o meu caso aqui. Você pode muito bem fazer isso. No meu caso, eu criei uma pasta aqui apenas para teste de software com as ferramentas. Mais pra frente eu vou estar falando aqui sobre geração de caso de teste mutante, gerar código mutante e também cobertura de código. Então aqui você cola o seu arquivo Hadoop, né, o seu executável e o seu jar. E aí você volta lá nas variáveis de ambiente, que agora nós vamos criar as variáveis de ambiente para o Hadoop. Então a primeira variável aqui que a gente vai criar é o Hadoop jar. Da mesma forma que você define o Java Home, você vai definir aqui o Hadoop jar. Só que ao invés de jogar para o diretório do JDK, agora nós vamos jogar para o diretório do Hadoop. Então, Hadoop jar. E vamos procurar aqui o arquivo do Hadoop jar. No meu caso, de ferramentas, desenvolvimento, teste de software, Hadoop, e está aqui o arquivo executável. Clique em OK, beleza. A segunda variável que a gente vai criar é o Hadoop bin. Mais tarde eu vou explicar por que a gente cria essa variável. Mas por enquanto a gente vai criar ela aqui e deixar em standby. Só que antes de criar, a gente vai vir aqui na pasta do Hadoop e criar uma pasta com o nome bin. Beleza? Que a gente vai apontar a variável de ambiente para essa pasta. Então, voltamos aqui. Nova variável. Hadoop bin. Valor da variável. A gente procura o diretório. Beleza. E a terceira variável é o path do Hadoop. Ou seja, é a própria, né, o diretório que você criou lá. Se você tiver jogado na raiz, você só coloca a raiz. Se você tiver criado uma pasta Hadoop, aí você põe lá, sei lá, c2.barra Hadoop, enfim. Fica a seu critério. No meu caso, como é o próprio Hadoop aqui, eu só vou copiar aqui, criar uma nova variável. Hadoop path, colar, ok e ok. Prontinho, as variáveis já estão configuradas. E se eu executar esse comando, ele tem que me aparecer o help do Hadoop. A gente vai abrir aqui o terminal, colar esse comando. No caso aqui é só o Java. E uau, não foi possível localizar a classe principal Hadoop. Bom, isso aqui foi bom ter acontecido porque várias coisas podem ter acarretado nesse problema. Um deles pode ser o Java Home e o outro pode ser que seja o Hadoop jar ou Hadoop bin. Provavelmente eu esqueci de exportar essas duas variáveis aqui, ó. Então a gente volta lá para conferir as variáveis de ambiente. Então vamos lá. Avançado, variáveis de ambiente. Vamos dar uma conferida aqui no Java Home. Tá certinho. Vamos dar uma conferida aqui no path. Olha só, tá exportado Java Home bin. Vamos dar uma conferida no class path. Bom, esqueci de exportar aqui essas duas variáveis. Não tá aqui no documento. Vou adicionar aqui mais tarde. Mas é importante a gente exportar aqui no class path as duas variáveis.
Hadoop jar e Hadoop bin. Por quê? Porque senão toda vez que a gente for chamar o Hadoop, a gente vai ter que ficar passando o diretório. E no meu caso aqui, como o diretório é muito grande, acaba gastando muito tempo chamando esses diretórios, enfim. Então a gente só vem aqui, adiciona a variável Hadoop jar e Hadoop bin. Depois disso, dá um OK novamente. A gente fecha o terminal, abre e executa o comando. Agora tem que funcionar. Olha só, Hadoop for Java version 3.0.10. Se eu executar um help gen testes, ele tem que me dar o help do gen testes. Então olha só, todos os comandos que eu posso passar como opção na hora de gerar um teste, beleza? Bom, vamos para o que importa agora. Eu tenho aqui um projeto, ele é bem simples, é uma calculadora. Criei uma função só, somar, retorna A mais B. Criei aqui uma classe operadora para poder, ou na verdade a classe operadora com a função somar, chamei ela aqui testando, beleza? E agora a gente vai gerar alguns testes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é que o Hadoop ele é o interpretador de bytecode, então você vai precisar colocar lá na sua pasta bin o ponto .class. Ah, Pedro, mas você criou essa pasta bin, não explicou para que serve, nem falou, só mandou a gente criar essa variável aí, o que você está querendo dizer? Que na documentação, olha só, do próprio Hadoop, ele fala para você criar uma pasta no ClassPath contendo o diretório com o nome bin para colocar as classes compiladas. Ou seja, o diretório bin é esse, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse ponto .class aqui do projeto, vamos copiar ele e colar aqui dentro dessa pasta bin. Feito isso, a gente vai abrir aqui o terminal, vai navegar até na pasta do Hadoop. Depois que nós fizermos isso, nós vamos executar o comando de teste. O comando de teste você pode pegar ele aqui na própria, no próprio site da documentação. E aí a gente vai rodar aqui esse comando. Como, é, como nós criamos as variáveis de ambiente e exportamos ela no ClassPath, nós não vamos precisar passar esse comando aqui, ó. Então, para agilizar o processo, vamos abrir aqui um bloco de notas e editar aqui essa execução. Aqui nessa opção do teste, nós vamos colocar o nome da nossa classe. Então, no caso aqui, o nome da nossa classe é operadores. Então, vamos colocar aqui operadores. O time limit é o tempo que ele vai ficar criando classe de teste. Para ser mais prático, vamos colocar 15 segundos aqui. E ele vai gerar aí vários testes de caso aleatórios para essa função operadores. Depois que você editar aqui a função, você pode editar no bloco de notas, no Sublime Text ou no próprio terminal. A gente vai colar esse comando aqui e teclar Enter. E ele já está gerando aqui os casos de teste para nós.
Quando terminar esse processo, ele vai gerar os casos de teste aqui na raiz do Hadoop. Por que que nós navegamos até essa pasta do Hadoop? Porque, por exemplo, se você estiver na raiz do C e você chamar esse comando, ele vai gerar esses casos de teste na raiz do C, que é o diretório onde você vai estar. Então, naveguei até a pasta Hadoop para ele gerar os casos de teste aqui. Você pode navegar até a pasta teste do seu projeto, você pode, enfim, navegar para onde você quiser, ou você pode consultar a documentação aqui do Hadoop e tem uma função aqui que você seta o local que você quer exportar os seus testes, que no caso é esse comando aqui, ó, junt output dir. Então você pode chamar essa opção, colocar aqui o caminho do comando que você quer, ou do local que você quer salvar os seus testes. Bom, ele gerou aqui dois casos de testes. Nós vamos colar esses casos de teste dentro da pasta testes do source do projeto. Então vamos arrastar eles aqui até a pasta testes, copiar esses arquivos. Opa, tem que ficar dentro da pasta Java. E beleza. Bom, como eu estou utilizando um projeto Maven, ele vai dar uma choradinha aqui, dizendo que não tem essa dependência. Então, a gente vai adicionar essa dependência aqui do próprio Maven. Bom, ele tem que encontrar aqui, né? Tá dando um chorinho aqui. Vamos ver se ele vai. Não. Aí, beleza. Feito isso, se você abrir aqui os arquivos, você vai ver que ele gerou aqui vários casos de teste. Se a gente consultar o log aqui, a gente consegue ver, ó. Em 15 segundos ele gerou 139 casos de teste. Aí você vem no arquivo regression test, que é o primeiro, e manda executar. Quando você mandar executar, ele vai abrir o console do Maven e já vai te dar aqui os resultados do seu teste. Bom, galera, do mais é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail. Se quiserem também, vou deixar aí na descrição do vídeo o meu Skype, meu contato aí no Instagram, no Facebook. E aí fica a seu critério. Essa semana ainda quero tentar postar aí um vídeo de como utilizar o Mojave e também o EMA, que é cobertura de código e mutação de código, para mostrar que existem maneiras automatizadas de se gerar casos de teste, de garantir aí a qualidade do seu software. Então valeu, qualquer dúvida me procurem e até mais. Tchau, tchau.